Muito bom dia para vocês, tudo bom, gente? Bom, espero que estejam bem, dispostos, né? Dispostos a estudar, dispostos a revisar, porque hoje nós vamos de aula de revisão, certo? Nós vamos revisar todo o conteúdo que foi trabalhado nas últimas videoaulas, né? Desde o dia 20 de julho, quando a gente retornou do recesso. Então, a gente vai passar por esses conteúdos, a gente vai fazer uma viagem nesse conteúdo. E a nossa viagem aqui vai ser sobre o quê? Sobre o relevo da Terra. Vamos falar um pouco sobre o relevo da Terra. Nós sabemos que o interior do planeta Terra, ele ainda é um enigma, ele ainda é um mistério. Porque nós não temos uma tecnologia que possa suportar o calor do interior da Terra. Nós ainda não conseguimos chegar totalmente no interior para poder registrar o que realmente existe, como realmente é o interior da Terra. Então, que sabe-se que Terra está dividida em núcleo, manto e crosta. O núcleo fica no centro da Terra, a região mais quente, lugar mais quente do interior da Terra. Esse núcleo está dividido em núcleo interno e núcleo externo, ou externo e interno. O núcleo externo, ele possui uma estrutura semilíquida ou viscosa, meio parecido com a estrutura do manto. Já o núcleo interno, ele é uma estrutura sólida, tanto suportar todo o peso das outras camadas, então tem uma estrutura sólida. Enquanto que o manto é a parte do planeta Terra mais extensa, 80% de toda a estrutura que compõe o manto. Ele é formado pelo magma e seus componentes são silício e magnésio, certo? Também o manto, ele tem movimentos. Esses movimentos são chamados de correntes de convecção. Então, esse movimento, essas correntes de convecção, é que dá origem às erupções vulcânicas e também aos abalos sísmicos, né, os terremotos. Então, é através desse movimento que o manto faz, é que acontece todas essas movimentações da Terra. Então, erupções vulcânicas, terremotos, e tanto o terremoto como as erupções vulcânicas são responsáveis por modelar o relevo da crosta, certo? Então, essa movimentação toda que acontece lá nas placas tectônicas são responsáveis por modelar o relevo terrestre. A crosta, por sua vez, é a camada mais externa, né? Essa camada que onde a gente está pisando, esta camada onde a gente constrói as nossas casas, ela é a camada mais fina, né? Mais fina das três, e ela é formada por granito e por basalto, certo? E entre a crosta e entre o manto existe uma pequena camada fina e frágil, chamada de astenosfera. A astenosfera também é uma camada que tem todo o seu material semilíquido. E, para dar continuidade, para falarmos mais um pouco sobre esses movimentos que acontecem no interior da Terra, nós vamos falar um pouco da chamada deriva continental ou deriva dos continentes. Até pouco tempo atrás, até o final do século XIX, início do século XX, não se sabia sobre essa questão desses movimentos, não se sabia que existia essa movimentação, não se sabia como explicar os fenômenos de terremotos e vulcão. Por quê? Porque a gente não sabia, porque os cientistas ainda não tinham conhecimento que havia essas placas, que essas placas eram rachadas e que elas se movimentavam, chocando umas com as outras, provocando movimentos e modelando o relevo. Então, Wegener, um cientista alemão, ele estudando, sendo curioso, ele observava o mapa e via que tinha algo de diferente, que esse mapa ele poderia ser cortado e ele poderia se juntar como um quebra-cabeça. Então, ele analisou uma parte da África com uma parte do litoral brasileiro e viu que elas eram como peças de quebra-cabeça que se encaixavam. Então, continuou a estudar.
Então, ele lançou essa teoria. E os outros cientistas começaram a estudar. Então, chegaram à conclusão de que realmente havia essas placas e que elas estavam à deriva, elas estavam se movimentando lá sobre o manto, lá no manto, na parte líquida do manto, semilíquido do manto. Essas rochas, né, que são esses blocos de rocha chamados placas, elas sempre estão se movimentando, se chocam às vezes, se afastam às vezes. Então, é quando ocorre o chamado as dobras ou as falhas, certo? Então, o que acontece? Essas placas tectônicas, elas têm limites. Entre o limite de uma placa e o limite de outra placa, elas dizem que é o quê? É uma área de instabilidade. Por que uma área de instabilidade? Porque é onde se sente com maior força o choque entre placas. São os lugares que ocorrem mais erupções vulcânicas, são os lugares que ocorrem mais terremotos. Então, são nesses lugares, nesses limites, nessas bordas das placas. E esse choque dessas placas dá origem aos dobramentos e às falhas. Os dobramentos são o quê? Quando uma rocha se choca com a outra e essa rocha é um pouco mais frágil, elas o quê? Elas dobram a crosta. Então, cada choque ela vai dobrando, cada choque ela vai dobrando um pouquinho. Ao longo de milhares de anos, esse movimento dá origem a novas montanhas, novas cordilheiras. Então, são chamados de dobramentos modernos. Já quando rochas fortes se chocam, né, que são chamados maciços antigos, que são as rochas mais antigas do planeta, quando elas se chocam, ao invés de dobrar, elas se quebram, formando o quê? Criando uma ruptura, criando uma abertura, ao invés de criar uma montanha ao longo do tempo, vai criar o quê? Uma fissura, uma abertura nessa crosta, certo? Então, o choque das placas pode dar origem a dobramentos modernos e a falhamentos. No caso, dobramentos modernos, quando a rocha é mais frágil, é mais maleável, ela consegue dobrar ou consegue enrugar e com o tempo formar uma montanha com milhões de anos. Lógico que nós não vamos ficar sentados olhando, esperando nascer uma montanha, não é? Porque isso não vai funcionar dessa maneira. Ao longo de milhões de anos é que vai acontecer. Então, acredita-se que esse movimento, essas rochas começaram a se quebrar, se partir, esse movimento todo que deu início a essa mudança no relevo da Terra, essa mudança constante no relevo da Terra, cerca de 240 milhões de anos atrás. É possível que tenha começado a quebrar essas placas, que até então havia um único continente chamado Pangeia. Um único continente chamado Pangeia, lógico que também havia apenas uma única e gigantesca massa de água. Então, era apenas um único continente e um único oceano. Então, com essa separação das placas, os continentes ganharam nova forma, se separaram, se afastaram, dando origem aos continentes que existem hoje, a essa formação que existe hoje, mas que está em constante mudança. Então, esse movimento todo dessas placas tem deixado o planeta em constante mudança. Daqui a alguns milhões de anos, provavelmente o mapa que está desenhado hoje, ele seja totalmente diferente, como ele já foi um dia, como ele já foi há 240 milhões de anos atrás. Com certeza, o quê? Porque se as rochas estão se movimentando, se as placas continuam se movimentando, elas continuam ou se afastando de um lado e se juntando de outro, dando um novo formato ao planeta Terra e mudando, consequentemente, o relevo terrestre. Então, gente, são 13 placas, né, que existem no planeta Terra. Vou dar uns exemplos de algumas aqui. Tem a indo-australiana, tem a de Nazca, tem a sul-americana, a norte-americana, a euroasiática, a placa do Pacífico.
Então, são 13 placas que existem no interior do planeta. Então, essas 13 placas, nem todas são placas que se chocam. Algumas são placas que se afastam, certo? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, por favor, é o que eu disse nas outras videoaulas, eu vou continuar repetindo. Por favor, se tiver alguma dúvida, entre no PV, manda um áudiozinho explicando qual é a dúvida, o que é que você quer que eu explique, o que é que você quer que eu lhe ajude, tá? E entregue a atividadezinha, por favor, que elas valem nota para a provinha de vocês. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.